Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista e eu converso hoje com o nosso bispo diocesano, Dom Hamilton, e vamos conversar sobre fome, sobre quaresma, sobre a guerra da Ucrânia e principalmente vou fazer uma pergunta aqui para você. E eu tenho certeza que Dom Hamilton vai deixar uma reflexão nesse sentido. Você tem fome do quê? Ou de quê? Tudo bem, Dom Hamilton? Prazer vê-lo novamente aqui nos nossos estúdios. Olá, Cristina. É um prazer também estar aqui. E eu fico muito feliz com o convite, né? Em momentos especiais do ano litúrgico da Igreja e que todos nós, de alguma forma, mesmo não sendo cristãos católicos, nós somos envolvidos por esses momentos, como o Natal, a Páscoa e também os períodos que antecedem esses momentos celebrativos de confraternização, como Advento e a Quaresma. E tudo isso implica a vivência cotidiana nossa. Então, fico muito feliz com o convite e a oportunidade de uma reflexão ampliada, eu diria assim, sobre Quaresma, campanha da fraternidade e um momento atual aí que nós vivemos. Pois é, Dom Hamilton, a gente conversava numa roda de amigos e a gente percebia que essas datas elas têm muito simbologia. E a gente falava sobre o significado da quarta-feira de cinzas, que é o que dá início à quaresma e também à campanha da fraternidade. A simbologia da cruz na testa. O que ela traduz? Então vamos lá a 2000 anos de história. Primeiro, o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele não é novidade no cristianismo. A história da cruz, ela perpassa mais ou menos que nós temos na história quase 400 anos antes de Cristo, nós já temos o encontro de uma cruz de 4 lados. 4? 4 lados. O que se acredita que religiões usaram não como forma simbólica representando uma divindade, mas está mais ligada a um ornamento, um enfeite do pescoço, da orelha. Nós temos aí em túmulos de faraós, foi encontrada em forma de cruz alguns adereços. Então se acredita, quando nós tomamos o dicionário dos símbolos, há uma afirmação que o símbolo mais antigo não é o quadrado, seria a cruz. A cruz. Porque você demora para fazer um quadrado, mas é muito rápido uma cruz, são 2 riscos. Sim. O Padre Zezinho tem até uma música chamada Os 2 Riscos, que é a minha cruz. Então a cruz é um símbolo antigo. No cristianismo, ela entra como sinal. O símbolo ele me propicia uma interpretação variada, como, por exemplo, uma vela acesa. Eu acendo uma vela porque está escuro. Eu vou ao cemitério, acendo uma vela num túmulo que eu quero lembrar a luz e a vida eterna para aquela pessoa. Eu acendo uma vela para rezar, demonstrando a minha fé. Agora existe uma vela que é sinal e não é símbolo, que é o Círio Pascal. É uma vela, poderia quase dizer, consagrada no Sábado Santo, é sinal de Jesus ressuscitado. Então, nessa simbologia de cruzes que foram encontradas até Jesus Cristo, a partir de Jesus a cruz se torna um sinal para o cristão. E entra a partir da vitória de Cristo na cruz, porque para os judeus era sinal de maldição, ou símbolo de maldição, maldito que pende no madeiro. Então nós temos nos povos persas a cruz entrando, primeiramente, isso é interessante, Cristina, como sinal de vida. Para os persas, a água era um elemento sagrado, o fogo e a terra, não o ar, porque depois ficamos com uma interpretação da terra, né? Sim. Do mundo sensível. O ar não era elemento sagrado. Então, as pessoas morriam e não havia como se desfazer do cadáver. Então, nos povos persas,
não se jogava o cadáver na água, ou não se enterrava e não se queimava, porque ia profanar o sagrado. A única forma de se eliminar um cadáver era suspenso no ar. Então, a forma suspensa no ar vai dando origem a uma cruz, porque é a forma que se estica as pessoas, né? Então, a cruz foi usada para, olha lá, sinal de vida, não contaminar o sagrado e não contaminar pessoas. Esse sinal de vida é resgatado por Jesus, que morre numa cruz. Mais adiante, os povos persas, talvez 700, 800 anos antes de Cristo, começam a usar também para matar pessoas. Então, são crucificados. Esse povo que usou anteriormente como símbolo de vida, passa a usar a cruz como símbolo de morte. Então, daí nós temos os romanos, eliminaram tanto os judeus. Para Pôncio Pilatos mandar Jesus para a cruz, ele que era um romano, já tinha mandado tantos outros, isso não era muito custo para Pilatos. Dessa forma, nós temos na história que muitos judeus morreram crucificados. Aquele filme Quo Vadis, ele é um filme épico, né, histórico. Onde vais, Jesus teria dito a Pedro, conta um pouco essa história dos primeiros cristãos, e ali aparecem muitos cristãos mortos em cruzes, incendiados. Conta-se de uma noite que incendeia vários lugares de Roma, incendiados também. Romanos foram para a cruz. Sem tochas, eram tochas humanas. Então, Jesus Cristo vai para a cruz vencendo o poder maligno da cruz. Cruz é sempre algo maligno. Para mim é sofrimento. Sofrimento. Mas Jesus indo para a cruz, ele combate o poder maligno. E aquilo que é dor e sofrimento em Jesus, nós vamos ver como sinal de amor. Amou até o fim. E a forma de amar até o fim é destruir o poder maligno da cruz. Ou seja, ele deu um sentido novo. Na cruz, ele vence o ódio através do amor. Olha, o perdão, a salvação para a humanidade. A morte é vencida pela vida. Então o céu se abre, o perdão dos pecados, a partir da sua morte de cruz. Então a cruz se torna um sinal de salvação, um sinal de vida, um sinal de que o amor venceu. Aparentemente não, é só sofrimento e fracasso. Sim. Então, o sofrimento com o sofrimento, a gente só explica, e não tem explicação, mas à luz da fé, né? Jesus, o Pai não quis a morte do Filho na cruz, mas quis a fidelidade do Filho. Quem ama busca ser fiel até o fim. Mesmo que vá para a cruz, que vá para a cadeira elétrica, não importa. O que importa é que não renuncia ao amor, à causa. Olha os pais. Que lindo isso. Eu sempre pergunto aos pais na crise. Levante a mão quem é pai e mãe. Levantam as mãos. Vocês seriam capazes de morrer pelos vossos filhos? A maioria levanta as duas mãos. Então não importa o tipo de morte, importa que se for preciso, eu morro, mas eu salvo meu filho, eu mostro, e essa morte não é morte pela morte, é por uma causa. Então é sinal de algo maior que eu acredito. A vida. E quantos já morreram, não é? Não só pelos filhos como os pais, mas também os mártires da história do cristianismo, sim, de ontem e de hoje. São Maximiliano Maria Kolbe, que no campo de concentração de Auschwitz, quando viu que ia contando um para lá e um para cá, e ele viu que seria libertado, ele viu que tinha um pai de família que morreria. Então ele trocou rapidamente e foi ele levado para morrer no lugar de um pai de família. Então, mas ali o São Maximiliano quis a morte? Não, ele quis a vida. Uhum. Ele quis a vida para um pai, para o outro, entregou. O sentido do serviço não tem maior amor do que dar a vida pela pessoa amada. Voltando à cruz, a cruz passa então a ser usada no batismo. Nós temos, São Paulo Apóstolo diz, numa das suas cartas, que os cristãos, nós levamos a marca de Cristo na fronte. Então, no batismo se fazia o tal. O tal, no profeta Ezequiel, era uma letra, né? A letra do alfabeto hebraico e grego, que nós usamos, que é São Francisco de Assis, ele privilegiou a cruz em forma de tal, que é um T, né? É um T do nosso alfabeto.
Então, o T era feito na fronte. Mas temos muitos tipos de cruz. O T ou tal é uma forma. A de Jesus não seria o tal, seria chamada cruz latina, porque Pôncio Pilatos disse que pregou o motivo da condenação de Jesus sobre a cruz. Os condenados levavam a razão da morte pendurada no pescoço. Os outros 2 ladrões talvez tenham levado e tenha sido em forma de tal. A de Jesus não, porque foi pregado sobre a sua cabeça, o que significa que tinha um pedaço maior, uma haste na parte vertical. Então é forma latina, né? Essa forma que começa o tal, sendo feito no batismo. Os mártires, antes de morrer, para se identificar, faziam o sinal da cruz. Quem era cristão se identificava, porque não podia, eles eram publicamente mortos, muitos foram assim, né? E então a cruz entra como sinal do cristão. A quaresma tem início mais ou menos nos anos 350, ou seja, século IV. Para quê? O número dos cristãos aumenta e não dá para batizar, crismar, dar a Eucaristia todos os domingos, que é chamada Páscoa semanal. Então se cria um dia solene, a imitação dos judeus da Páscoa anual, além da Páscoa semanal dos cristãos, o domingo, para os ritos do batismo, Eucaristia, crisma, né? Então, a partir daí, 40 dias para preparar esse dia solene. Tríduo pascal. Então, o calendário litúrgico da igreja, ele é formado a partir da Páscoa. E aí, nós tínhamos na Quinta-feira Santa, os pecadores, quem tinha um pecado mais grave, era afastado, não podia participar de toda a missa. Na Quinta-feira Santa, na missa da manhã, era chamada essa missa da reparação, né? Era o bispo que presidia e aqueles que tiveram pecados graves entravam vestidos de saco e cinzas na cabeça, imitando lá o Antigo Testamento. Lembra o profeta Jonas, que foi falar a Nínive e o povo se vestiu de cinza. Cinza era para lembrar, eu pequei, eu fui às cinzas, eu fui ao pó, agora eu quero voltar. Então já é uma simbologia cinza no Antigo Testamento, sinal da contrição, sinal da pessoa que reconhece o seu nada e agora ela quer de novo reviver. Então os pecadores publicamente entravam, confessavam seus pecados, o bispo dava absolvição, eles iam para uma sala, trocavam de roupa e eram reintegrados de novo à comunidade cristã, à celebração. Depois foi se dividindo. A missa da Quinta-feira Santa, chamada Missa dos Santos Óleos, que também nessa missa o bispo consagrava, né, os óleos. Aqui nós fazemos sempre na Quinta-feira Santa. Porém, a partir desse ano será na terça-feira à noite, 19h30, na Catedral, para favorecer um número maior de pessoas, já que quinta de manhã, na Semana Santa, muitos trabalham, né? À noite é mais tranquilo. Então, começa na Quaresma. Aí a igreja colocou, então, na quarta-feira de cinzas, a simbologia para lembrar que todos somos pecadores. O sinal da cruz é para lembrar a marca que eu levo desde o batismo. Eu estou marcado com o sinal de Cristo. E a cinza para lembrar a transitoriedade da vida, a fugacidade da vida. Sou cinza. Eu até escrevi um poema, né? As cinzas. Quando somos cinzas? No nosso nada, né? Somos um nada diante do tudo ou do todo de Deus. Somos cinzas quando reduzem o ser humano a cinzas, espezinham, excluem, estão jogando o ser humano como cinzas. No caminho espiritual, quando eu opto pela humildade, humildade vem de humus, vem de terra. Quando eu opto pelo último lugar no serviço, eu também escolho ser cinza. E um dia que eu vim do pó, é uma simbologia bíblica, né? Deus soprou nas narinas, nós viemos do nada, do pó, das cinzas, e voltaremos a ser cinzas nessa terra, para, como cinzas, ressuscitarmos para uma outra dimensão, a eternidade. Pois é, mas olhando, refletindo em tudo que o senhor falou, e olhando a nossa sociedade hoje, tem muita cinza, né, dona? Tem muita cinza, tem muito ser humano jogado do lado. Olha aí entra o tema da fome, né? O tema da fome é um descaso,
embora é uma situação mundial, né? Mundial, e nós vamos olhar pelo menos para o Brasil e para a nossa cidade, para as nossas cidades. Ao lado, né? Ao lado. Aqui nas periferias de Guarapuava, nós temos uma estatística aí de mais de 15 mil pobres em estado de miséria, numa cidade de 190 mil habitantes, né? Nós recebemos uma estatística, e foi feito para todo o regional, e eu passei para os padres, numa reunião a semana passada, de todas as cidades aqui da diocese. Então nós temos não só uma pobreza, nós chegamos à miséria. Muita gente não tem o pão de cada dia que nós rezamos pedindo na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora, Deus dá o pão, Deus dá a terra, Deus dá a semente, Deus dá a saúde, Deus dá dons para o trabalho e tantos outros dons. Mas se não há trabalho, ou se fecham as portas, se não se partilha, o Brasil é um dos países, se não é o que mais produz sementes e, na contradição, o que mais joga comida no lixo. É uma contradição. E quantos se alimentam dos lixões? Eu fiz essa experiência em São Paulo, na Grande Osasco, né? Eu ajudava em pastoral numa comunidade periférica e onde a comunidade era sobre um lixão. E as pessoas, a grande maioria, ela vivia ou sobrevivia do lixão. Do lixo. Do lixo. Então, aqui ela busca, olha só, busca dignidade pegando comida do lixo. Por outro lado, nós sabemos que isso não é uma busca de dignidade quando se produz tanto, mas a ganância e a não partilha, ela não gera essa fraternidade maior e essa irmandade na sensibilidade de perceber o outro. No Brasil, nós temos a campanha da fraternidade. Ela fez parte, ou começou a fazer parte, desde os anos de 1964. Começou em 61, uma ideia, 62, começou lá no norte do Brasil para ajudar a Caritas Nacional, que não tinha dinheiro para ajudar tantas entidades, e se tornou um movimento de fraternidade em todo o Brasil. Embora alguns grupos contestam, né, dizendo que a campanha da fraternidade ela vai contra o espírito quaresmal que já perdura há 1.600 anos da igreja. E não é verdade. Porque se o aspecto quaresmal é penitência, oração e caridade, campanha da fraternidade está na linha da caridade. Sim, caridade. Se eu elimino a caridade, a minha fé é fechada, é uma fé que não salva. Sim. São Tiago, a fé sem obras é morta. Como é que eu vou mostrar que eu tenho fé se eu não amo o meu irmão e não reconheço que Deus está presente no outro? E no outro que mais está sofrendo, precisando de mim. Então, a insensibilidade pode gerar essa reflexão. Mas a campanha da fraternidade, que traz sempre um tema existencial, social, gritante, que está aí, é para não deixar as nossas consciências adormecidas, né? E a questão da fome é o terceiro ano, né? É a terceira campanha da fraternidade. Terceira a campanha. É para ver a gravidade. A gravidade. Você sabia, Cristina, mundialmente, antes da Covid, nós tínhamos uma estatística que mais de 40 mil pessoas morriam todos os dias de fome no planeta. Todos os dias, mais de 40 mil. Pensa que nesse percentual nós temos milhares e milhares de crianças. Não é que somos sensíveis aos adultos, Sim. Mas criança é sempre uma vítima maior na fome, na guerra, na exclusão, na miséria, né? Em todas as situações. Porque a criança precisa ser protegida, cuidada, amada, e ela tem os seus direitos fundamentais. A comida, a alimentação é uma delas, para todo ser humano e para uma criança que precisa crescer, né? Olha os Yanomamis. Meu Deus. Então, assim, faltou comida? Ali você fica... Para nós é um escândalo mundial ver adultos daquela forma esquelética. Mas quando você vê uma criança sendo sepultada, a dor se torna mais profunda e nós nos tornamos, parece que cúmplices, ou nós estamos associados a uma estrutura de morte. Isso é muito triste para nós, né? É duro se você tem fé. E quem não tem fé
mas tem humanidade, tem sensibilidade, não tem como não chorar e querer fazer alguma coisa. A gente fica assim, o que eu posso fazer além da oração, né? Às vezes, você não tem outra coisa a fazer senão rezar. Já é uma forma de sensibilidade. Significa que você não está de braços cruzados, né? Você inclui, pelo menos na sua oração, toda essa situação de dor que sofrem os seres humanos. E a própria criação, né? A natureza tão ignorada, poluição, desmatamento. As tragédias aí que a gente está acontecido. vendo aí com uma recorrência muito grande, né? Tem até um ditado popular que é muito certo, né? Deus perdoa sempre, o ser humano às vezes e a natureza nunca. Nunca. Então, destruindo a natureza, nós temos uma consequência de tudo isso, né? Pois é, mas vamos fazer uma analogia, Dom Hamilton. Vamos. Sociedade e fome. Quantas formas de fome existem? A primeira grande fome, eu digo, nós somos pessoas de espiritualidade, né, de fé, a fome de Deus. O salmista, 2 salmos dizem, a minha alma tem sede de Deus. Sede e fome são necessidades essenciais para a vida, né, do ser humano. Sede, Jesus disse, eu sou a água viva. Num outro momento ele diz, eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele já se incluiu naquelas necessidades mais fundamentais, fome e sede. Nós somos sedentos e somos famintos. Do quê? De sentido. Sentido, para o Viktor Frankl, é espiritualidade, que é um grande psicólogo, né, da logoterapia. Então ele diz, quando o ser humano busca sentido, é que ele chegou um momento em que ele percebeu que todas as realidades externas, bens materiais, prazeres outros, não satisfaz ele no seu íntimo. E por mais que ele busca e se entrega a essas situações da vida humana, dentro dele há um vazio, que é chamado o sentido. Ele precisa alimentar. E aqui ele diz, entra a espiritualidade, porque isso é de espírito, é profundo. É bem uma literatura de Paulo apóstolo, paulina, né? O ser humano é corpo, alma e espírito. Então, corpo e alma é a dimensão corpórea, finita e infinita no ser humano. E também espírito seria a centralidade onde faz essa unidade, é onde Deus habita, no mais profundo. Espírito humano com espírito de Deus pela graça do batismo. Então o ser humano tem fome e sede de sentido. Para nós esse sentido é Deus que dá, é Jesus Cristo que vem dar o grande salto na nossa vida. Quantos testemunhos, né? Dos santos, dos altares ou não. Muito bem. A partir dessa sede de sentido tão gritante que nós temos, de felicidade, de alegria, de realização, que é de sentido de viver. Quantos perdem o sentido e vivem na tristeza, vivem na lamúria? E depressão. Aí nós temos depressão, doença, depressão. E infelizmente quantos chegam ao suicídio? Porque perderam o próprio chão existencial, né? É sentido. Porém, nós temos muitas outras fomes que se juntam ao sentido. Hoje, uma data triste, 1 ano está fazendo da guerra na Ucrânia. Essa guerra que não pode ser esquecida, ela tem que ser lembrada. Porque a guerra na Ucrânia, como outros polos de guerras no planeta, no momento temos aí acho que 9 ou 10 polos, e um deles é a Ucrânia, tem que mexer, porque isso é uma ganância, é uma busca do poder, é algo de acúmulo, né? O ser humano sobre o ser humano, e vítimas. Podem governantes decidirem e de inocentes morrerem? É a grande questão. Quando todos querem viver, e Jesus veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, nós temos o terremoto, aconteceu aí algumas semanas atrás, na Turquia, atingiu também a Síria. Olha as enchentes no Brasil e aqui na nossa diocese, Nova Laranjeiras, ontem, conversávamos há pouco. Então, vítimas, famílias nas ruas. Então, quantas fomes nós temos de paz, de harmonia,
de fraternidade, de sensibilidade. Você pode colocar outras também. Empatia, né? Empatia. Que resume Isso. toda, né, esse olhar para o outro, né? Para o Deixar outro. de olhar no nosso próprio umbigo. Esperança, né, Dona? Olha, empatia é uma coisa... Nós falamos muito da simpatia. Sim. Simpatia já é uma sensibilidade com o outro. Empatia é se deixar tocar pela dor do outro. E se eu me deixo tocar pela dor do outro, isso entra biblicamente no sentimento que Jesus inaugura, compaixão. Com a paixão, com a dor do outro. Então, a empatia não é uma expressão necessária hoje. É um sentimento que se faz urgente, que junto com o cuidado e a esperança, são 3 atitudes que já na pandemia, agora na pós-pandemia, que quase estamos vivenciando, a gente esquece até de pandemia com tantas outras coisas. Esquece do coronavírus. Tem tantos esses outros vírus aí. E ele está aí, né? Está aí ele ainda. E outros. Está ainda Sim. matando pessoas, né? Sim. Então, esses vírus que estão aí nessa linha da fome, não pode deixar com que cristãos e não cristãos cruzem os braços. Há uma expressão bonita do Papa São Paulo VI. Construamos juntos, olha que belo, a civilização do amor. Olha. A civilização. E no mundo de globalização, globalizado, então vamos trabalhar pela globalização da solidariedade. Sim. Então, tudo isso traz assim uma motivação grande para quem tem fé ou para quem ama a vida e acredita que o ser humano pode ter possibilidades. Ninguém nasceu para sofrer, nasceu para viver e viver bem. Sofrimento, cruz, tudo isso faz parte dos limites humanos e das más escolhas que nós fazemos, né? E aí sofremos as consequências, porque eu sou livre para escolher, mas eu sou prisioneiro das consequências das minhas escolhas. Às vezes nós não temos essa consciência. Eu sou livre, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Legal, eu respeito. Sim. Só que daqui a pouco, quais as consequências de caminhos errados que eu optei? Sim. E às vezes as consequências não vêm só para mim, envolve a família, envolvem amigos, envolvem pessoas que não têm nada a ver com isso. A vida é minha, eu encho a cara. Aí eu pego o carro e saio alcoolizado, faço vítima, famílias. Olha quantos acidentes. E assim, de repente, quem provocou o acidente vive. E famílias inteiras morreram. Numa inconsequência, porque eu sou livre para escolher, mas eu eliminei as consequências. E eu não posso fazer isso. O adulto, o ser humano adulto, ele precisa aprender a decidir com responsabilidade. Então, toda essa situação nós temos que lidar. Porém, vamos investir mais neste outro lado, que cremos, paixão, entusiasmo, cuidado, empatia. Essas fomes todas, elas podem ser pelo menos aliviadas e cada um pode fazer a sua parte. Ela pode ser pequena, mas se tem amor, o milagre da multiplicação acontece, né? Com certeza, mas o que a gente percebe é que a nossa sociedade e as pessoas, elas estão cada vez mais pobres de espírito, né? Aqui também precisamos trazer, né, Cristina, Jesus falou, olha, nem só de pão vive o ser humano, mas também da palavra de Deus, né? Então esse sentido dessa espiritualidade, que a vida é bem maior do que só viver hoje, né? E também precisamos entrar e responsabilizar os poderes públicos, né? Nós precisamos cobrar dos nossos políticos, dos nossos municípios, do Estado, do Brasil, dos países, de quem está à frente, por isso nós votamos políticas públicas. Sim. Que favoreçam, né? Favoreçam famílias, favoreçam os jovens. Nós temos possibilidades, nós temos verbas para isso, né? Eu sei que muita coisa tem sido feita, mas por mais que façamos, nós ainda estamos aí com um número muitíssimo elevado e nesse momento de pessoas passando fome. O desemprego ainda é muito grande, ele se tornou muito maior com a pandemia,
Muitas pessoas que favoreciam o trabalho precisaram fechar as portas, também faliram, né? Eu fiquei sabendo ainda hoje de uma situação de uma pessoa assim muito... Ela tinha um amor muito grande em dar trabalho, tinha a renda distributiva no final, né? Essa partilha das rendas, mas ela faliu. Então, assim, ela faliu, não é só uma família que está falida. Quantos ficaram desempregados? E quantos, desde o dia que aquela empresa fechou as portas, conseguiu novas oportunidades, ocupação, estão trabalhando. Então, assim, quando também fale um empresário pequeno ou grande, nós temos aí muita gente também na rua, né? Pais, mães, jovens que saem da faculdade e não têm oportunidades, outros que não têm nem oportunidades da faculdade, né? De continuar aquilo que tanto sonhou, né? Para entrar também aí no mundo do mercado. Enfim, penso que todas essas situações, elas estão aí, elas sempre aconteceram na história da humanidade, não é motivo para um pessimismo arraigado, uma esterilidade, né? Mas tudo isso deve movimentar, por isso compaixão, por isso empatia, que são atitudes que provocam a novidade, para mim e para o outro. E aqui, como diz Madre Teresa de Calcutá, faça uma gota de água, pegue uma gota e joga no oceano. Se você não fizer isso, o oceano ficará incompleto. Faça a sua parte. A sua gota, a minha, a sua, vai gerar o oceano bonito, né? Sem tsunamis, sem marés que matam, mas bonitas ondas onde podemos surfar, né? Que são os desafios e ter prazer de ir sobre, né? E também admirar a beleza da criação. E nós fazemos isso com a força de Deus, com a fé. Fé alimenta esperança, e fé e esperança gera caridade. A caridade traz essa novidade para um mundo novo. Nossa, que assim seja, que lindo. E Quaresma é isso, né? Não é tempo de nós ficarmos reduzidos, não é um período triste, já que a vitória de Cristo na cruz trouxe a salvação, fez o amor vencer. Tem o lado da introspecção, da penitência, as sextas-feiras. Depois, toda sexta-feira a igreja traz pela memória da paixão de Cristo. Mais forte na Quaresma. Então, deixar de comer alguma coisa faz bem, né? Também dá uma limpada no organismo. A gente come muito. Eu ia falar justamente sobre isso, porque tem pessoas que ainda costumam fazer o jejum de alguma coisa na Quaresma, né? E, no mínimo, desintoxica. Faz bem para o corpo e para o espírito também, porque é uma superação, né? Claro, porque eu estou dizendo não para alguma coisa boa. Sim. Então, quando chegar alguma coisa ruim, eu terei um controle de saber ponderar e dizer, eu quero isso porque faz bem. Olha, decidir entre a vida e a morte. Né? Isso é bíblico também, já do livro de Deuteronômio. Eu sei dizer sim para aquilo que é do bem, gera vida para mim e para o outro, eu sinto que Deus quer que eu vá por aqui, e digo não, aquilo que me leva a um submundo, a uma decadência como ser humano, como objeto. Eu não sou objeto, né? Eu sou uma vida, eu tenho um valor aqui nessa terra e tenho um valor infinito para Deus. O meu preço é o sangue de Cristo derramado na cruz. Só isso já deve me entusiasmar, né? Então, assim, faz bem o jejum, também a solidariedade com quem passa fome. É bom sentir um pouco a fome, porque pelo menos eu rezo e me uno a milhares que hoje talvez se alimentaram uma única vez e talvez não se alimentaram, que é uma triste realidade no mundo. E as pessoas estão com fome de comida, porque eu pelo menos já fui abordada algumas vezes na rua, e a pessoa me pede, né? Me pediu, tem um trocado, eu preciso comer, quero tomar café. Eu falei, olha, trocado eu não tenho, porque a gente não usa mais dinheiro, né? Cartão, agora o Pix, né? Ele falou, mas moça, eu quero um prato de comida. Passa um Pix me dando um pão. Não, o que eu fiz? Eu estava perto de um restaurante ali no Primo Shopping,
Era um casal, né? Levei eles até lá. Era um sábado, eu pedi que escolhesse o que quisessem, fizessem a marmita. Então, eles não pedem mais dinheiro, eles querem matar a fome, eles Matar querem a fome. comida, né? 2 testemunhos. Um vem de Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Não foi cristão, mas dá tantos exemplos belos, né? Um santo não cristão, eu diria. O apóstolo da paz, pode-se dizer, é tão marcado. O Gandhi dizia assim, Cristina, para uma criança, uma pessoa que está com fome, Deus só pode vir a ela na forma de um pedaço de pão. Ou seja, de um prato de comida. Se você ficasse dizendo, mas Deus te ama, isso é uma questão da estrutura, isso é uma questão de políticas públicas. Isto tá. Mas nesse momento eu preciso encher minha barriga de comida. Então, você vai dizer que Deus existe e a ama sendo uma expressão do amor de Deus. Sendo a presença de Deus, um evangelho materializando, vivo. Né? Claro, você naquele momento é o evangelho vivo. É Cristo ali se fazendo presente. E eu lembro uma cena que eu vivi, um testemunho meu. Eu me emociono quando eu conto. Eu era estudante de teologia em São Paulo, né? Já no primeiro ano ou segundo de teologia. E a teologia nós fazíamos no Ipiranga, o Instituto Teológico São Paulo, e morávamos em Osasco, era a casa da teologia. Então dava assim, dependendo do trânsito, até quase 2 horas para chegar em casa. De manhã saíamos, rezávamos e íamos bem cedo. E no horário de almoço, horário de pico, então demorava mais. A faculdade terminava às 11h30, chegávamos em casa praticamente 13 horas, 13h20, dependia do trânsito para chegar em Osasco. E aconteceu que nós éramos 4 seminaristas, um que dirigia, eu ainda não dirigia, né? E aí, uma religiosa, uma irmã, ela levou um bolo, era mês de junho, e ela levou o bolo de milho que elas já haviam feito no convento, e levou para um deles, na classe deles, né? 2 pedaços grandes de bolo de milho, assim, nossa, suculento. Gostoso. Enrolado em papel alumínio, 2 pedaços grandes. E assim, nós entramos no carro e eu estava atrás, e esse seminarista, hoje é padre, ele disse, Hamilton, leva aí atrás. Eu falei, nossa, isso aqui está quente ainda. E olha, com a fome que nós já estamos, até cheguei em casa, dá para comer um pedaço, né? E fomos, de repente paramos num semáforo. E eu estava começando a desembrulhar do papel alumínio aquele pedaço de bolo de milho, cheirando milho. Quando paramos no semáforo, uma criança bateu no vidro do carro. E o seminarista que estava dirigindo abaixou o vidro e aquela criança, não me lembro agora, um menino, a menina, disse, dá um dinheiro? Aí o seminarista disse, eu não tenho dinheiro, me dá um pão. Acho que viu que eu estava ali e pensou que era um pão. Eu olhei no bolo, olhei na criança, eu disse, dê para a criança, eu dei aquele que eu abri. E não era tão grande, né, os 2 pedaços, até porque por isso a irmã tinha dado 2 pedaços. Aí o seminarista deu para aquela criança, ela saiu correndo e deu ainda para ver antes de abrir o semáforo. Ela sentou na calçada, tinha um irmãozinho pequeno, e ela então partiu e deu um pedaço para o irmãozinho. Irmão. Naquele momento foi um gesto de Eucaristia, né? No sentido simbólico. Partilha. Partiu o pão, a partilha. Aqui vem aquela expressão, o pobre que partilha e... o que eu tenho é pouco, mas o que eu tenho eu dou e nós realizamos o milagre do amor. O milagre do amor e da partilha todos podem fazer. Quando reconhecem que tem pouco, mas tem muito amor. Essa é a simbologia da mensagem de Jesus quando ele multiplica os pães e os peixes. Quantos pães tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Como é que nós vamos saciar a fome de 5.000 pessoas sem contar homens e mulheres? Ou seja, nós temos mais ou menos 10.000 pessoas aqui, no mínimo 15.000 pessoas. Eu tenho só um pedaço de bolo, mas se eu der para Jesus esse lanche, né, eu dei para a criança, aquela criança, ela estava ali como um sinal da presença de Cristo, tudo que você fizer ao menor das crianças é a mim. Aquela criança, nas mãos de Jesus, realizou um milagre. Naquele momento, os 2 saciaram a fome. E nós que estávamos ali,
ainda podíamos saciar com um pedaço, Outro pedaço. um pouco a nossa fome. Então, esse milagre da partilha, nós precisamos nos conscientizar que é possível para todos. Se eu não me fechar, todos temos um pedaço de bolo de milho ou 5 pães e 2 peixes para apresentar a Jesus e Ele realiza o milagre. O milagre, quem precisa dar a matéria-prima sou eu, não é Deus. Deus, e é o milagre que mais é comentado nos evangelhos. 6 vezes se fala da multiplicação dos pães e peixes e Jesus em algumas vezes diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, esse problema não é meu, é com vocês. Se Deus deu dons para vocês, deu trabalho, como nós falamos, semente, saúde, cadê a partilha de vocês? É interessante que às vezes Jesus manda se organizar. Sentam em grupos, porque no grupo tem um pedaço e partilha para todos. Porque se eu colocar aqui todos correrem, vão pegar um pedaço Sim. maior. Então, se nos organizarmos, nós vamos ver que ninguém está sentindo fome. Tem aquela parábola também de... Já viu uma história que diz, numa mesa, todos tinham uma comida, tinha uma sopa, e todos estavam com fome. Vou tentar lembrar agora. A colher era grande, e quando as pessoas estavam todas famintas, elas iam pegar com a colher, não conseguiam levar até a boca. Porque a colher, quando Era elas muito iam, caía. Então, elas iam morrendo de fome e a comida na frente delas. Aí alguém teve uma ideia. Ao invés de eu trazer com a colher grande, o cabo grande, até minha boca, por que não colocar na boca do outro? Quando um fez esse gesto, todos fizeram. Então todos foram alimentados, uns colocando a comida na boca do outro. Olha que coisa linda. São pequenas histórias e também várias reais de partilha que mostra que a fome tem solução. Quando nós pelo menos aliviamos com pequenos ou grandes gestos segundo as condições que eu tenho. E todos têm alguma condição de ajudar a amenizar e erradicar, contribuir para a erradicação da fome ao nosso redor, pelo menos. O senhor sabe, Dom Hamilton, para encerrar, eu quero lembrar do que eu ouvi o senhor falando. Acho que foi uma entrevista que o senhor deu na Rádio Cultura. Essa semana eu ouvi pela manhã, que era justamente sobre a campanha da fraternidade. E o senhor, eu peguei um pedaço só assim, né? Quando o senhor falava que... Eu tenho repetido isso. Falei isso ontem com o diretor-geral, o gerente-geral aqui do shopping. Eu falei com a Daisson e a gente falando sobre a fome e eu citei o que o senhor disse, né? Que a comida que sobra na minha mesa não é minha, né? Não. É do outro. É do outro. Aí, a roupa que cria o bolor no meu armário não é minha, é do outro. Daí ainda meu marido pegou e falou, olha, final de semana você tem a missão de, por favor, abra as portas do teu armário e passe para frente o que tiver, né, com bolor. Então, e isso faz você realmente pensar nisso. Essa é uma homilia de São Basílio, no século IV. São Basílio foi contundente na questão social. E ele dizia, ele tem algumas homilias, Cristina, que olha, tem grupos por aí que diria, nossa, São Basílio é comunista? Mas o comunismo veio muitos e muitos anos depois e é o Evangelho, que é amar o próximo. São Basílio dizia, a roupa que você tem lá está embolorando não é sua, é do outro. Por que você não deu e deixou estragar? Por isso o outro está nu. A comida que estraga, o pão que endurece, você não partilhou, você tem uma dívida, é um pecado, porque você não partilhou, é do outro, não é seu. O que nós temos a mais não é nosso, é do outro. E ele às vezes chegava a dizer em outros momentos, você está roubando quando você acumula, você roubou, porque enquanto você tem acumulado, estragando, tem muita gente que não tem. Então você roubou de quem não tem, você é ladrão. Isso é uma fala de São Basílio no século IV. Nossa. São João Crisóstomo também tem coisas parecidas, inclusive sobre... Mateus 25, do juízo final. Eu estava com fome, você não me deu de comer, com sede, não me deu de beber. São Basílio diz assim, mas por que aqueles que foram condenados, o que eles fizeram? Que pecado eles cometeram?
Eles não reconheceram Jesus presente em quem estava sofrendo. É um pecado humano e social. Com certeza. Aqui não tem espiritualização. Tem ao reconhecer Jesus presente no outro. Fazer o bem para o outro pela necessidade, reconhecendo Jesus está sofrendo ali. Está sofrendo ali. Tem um episódio na vida de São Paulo da Cruz, que é o santo fundador da minha congregação, que tinha uma sensibilidade com os pobres, né? Diz que ele chegou de uma missão à noite e ele estava muito cansado, com fome, e à noite eles tomavam sopa. Isso há 300 anos atrás. E ele foi pegar uma sopa que ainda tinha na panela, no fogão de lenha, e bateu na porta, porque eles tinham muitos pobres que iam aos conventos, né, se alimentar ali. Bateu na porta, ele estava com um prato para tomar, com uma fome danada, cansado durante o dia. Ele abriu a porta e era um mendigo. E disse, eu estou com fome. Ele olhou naquele prato e disse, eu vou te dar, porque você representa Jesus. O pobre olhou para ele e disse, e se eu lhe disser que eu sou Jesus? Nossa. Aí ele soltou na mão do pobre e se ajoelhou e beijou-lhe os pés. Né? Disse, não só você coma, mas eu beijo os seus pés, porque você então é Jesus. É o gesto da última ceia, em que Jesus vai aos nossos pés. Nem sempre humildade, temos, né? a sensibilidade dessa humildade do serviço, né? E o mundo hoje está muito insensível. Mais sensibilidade é mais humanidade. Mais humanidade é santidade. Ai, que lindo. Dom Hamilton, eu amo conversar com o senhor. Eu tenho certeza que quem nos assiste ama lhe assistir, lhe ouvir. Então eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença aqui e deixar as portas mais do que abertas, escancaradas, para quando o senhor quiser vir aqui para a gente conversar qualquer assunto, porque o que o senhor fala para mim é um bálsamo. Depois da Páscoa, Gratidão. eu venho aqui falar Venha. de Páscoa, de passagem. Com certeza. Tempo novo, muita esperança. Agora também, mas agora falamos também de situações dolorosas, que é preciso que eu seja um sinal já de ressurreição, né? E eu que agradeço, Cristina, a oportunidade que você nos dá através desse canal tão assistido, tão participado, vivenciado no dia a dia aí. Obrigado, as portas abertas, estamos aqui para trabalharmos juntos, investirmos juntos na vida. Vida para todos e pão para todos. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos assistiu. Continue ligado no seu portal www.redesuldenoticias.com.br. E uma feliz Páscoa para todos nós, né? Deus te abençoe.